Ô, minha gente, vamos lá para esse primeiro conteúdo, né, do canal. E eu não poderia dar o pontapé inicial dos conteúdos desse canal se não fosse com o texto do Vital. Até aí não seria surpresa, né? Mas muito mais do que um texto do Vital, é o texto que marcou em definitivo a minha vida. Eu já li textos do Vital de grande carga emocional. Eu vejo você, você é um farol recentemente, e tantos outros que me emocionaram muito, que me marcaram muito. Mas esse texto em específico talvez seja a terceira ou quarta vez que eu leia. Óbvio que aqui é a primeira, e tem que ser esse texto. Porque esse é o texto que me conectou ao trabalho do Vital em definitivo. Nessa época, eu apenas era uma leitora dos textos dele. Eu não fazia ainda esse trabalho de leitura e comentário do material dele. E esse texto me trouxe um grande conforto espiritual no momento em que eu vivia uma dor muito profunda. E esse texto me colocou no meu caminho espiritual. Porque quando eu li esse texto, eu tive certeza absoluta que essa mensagem era para mim. Eu sei que atingiu muitas pessoas, mas era só para mim. Pode parecer um pouco egoísta, mas naquele momento foi assim que eu senti. E eu tenho certeza absoluta que assim como ele me confortou, ele confortará outros. É óbvio que hoje eu trago a leitura com uma outra visão. Eu já fiz releitura dele, mas acredito que no começo do ano muita coisa já aconteceu e muitas informações já chegaram. Então toda vez que eu faço uma leitura, uma releitura, na verdade, eu acredito que novos elementos são trazidos. Então eu faço hoje a leitura aqui neste canal de um texto que o Vital publicou no dia 3 de novembro de 2019, com o título O Exército da Luz não perde nenhum soldado. Amados, todos os espíritos encarnados e desencarnados fazem parte de um exército. Pelas suas afinidades se colocam a serviço da luz ou das sombras. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Esse posicionamento vai definir o futuro de cada um pelos próximos milênios. A Terra está destinada para ser a morada exclusiva dos soldados da luz. Ao entrar agora para a quinta dimensão, somente os que possuem a energia compatível com a 5D poderão continuar aqui. Os demais, como já foi amplamente divulgado, serão degradados e exilados para orbes inferiores, ainda compatíveis energeticamente com suas vibrações atuais. Na medida que os sombrios estão desencarnando, são levados para seus novos destinos. Primeiramente, passam por triagens em verdadeiros depósitos de alma, à espera do momento para corporificarem seu novo habitat. Esses depósitos se localizam fora do astral da Terra. Com isso, ficam impedidos de perturbar os que permanecem nesse planeta, tanto na matéria como no além-túmulo. O astral, que antes chamávamos de quarta dimensão, está sendo varrido porque ele vai deixar de existir. Por ora, ainda permanecerão por mais algum tempo apenas os espíritos que ainda reencarnarão como herdeiros da nova Terra. Então, temos duas situações bem distintas agora no que diz respeito aos que desencarnam atualmente. Primeiro, os exilados que deixarão a Terra sem permanecer na quarta dimensão como era antes. Segundo, os que retornarão como herdeiros e merecedores da nova Terra, ou seja, um mundo não mais de expiações e provas, cuja vibração será de 5D e acima. Entre os humanos que desencarnam
e tem o mérito do retorno a situações variadas de propósitos. 1. A. Os que cumpriram a sua missão de alma e é chegado o momento de partir, a fim de que possam retornar depois em um corpo renovado, base cristalina, imune ao desgaste das doenças e do envelhecimento, e retornam na qualidade de crianças cristal, que na verdade são todas as crianças que nascem atualmente. 2. Os que vieram na condição de miseráveis financeiramente, aleijados, portadores de doenças incuráveis, na inversão de gênero, etc. Aqui também se encontram os que encarnam em regiões inóspitas, enfim, os que estavam na condição de expiações e provas, a fim de resgate de seus débitos pendentes. Cumpriram com seu propósito de alma e agora partem para o refazimento de seus corpos, a fim de retornarem dentro daquilo que será normal na quinta dimensão. E terceiro, há neste grupo também muitos espíritos que são missionários da luz e que vieram de outros orbes mais elevados, a fim de auxiliar a humanidade neste momento de transição planetária. Agora seu trabalho, na medida que finaliza, estão desencarnando e voltando para seus mundos de origem. 4. Também encontramos um grupo expressivo que precisam desencarnar para atuar por algum tempo ainda. Esse trabalho final de auxílio como espíritos. Aqui encontramos muitos amparadores da luz que atuam exaustivamente no amparo e proteção dos que estão em fase do despertar de consciência. São os espíritos amigos e familiares que permanecem na 4D mais um tempo, antes que ela deixe de existir. E 5. Finalmente, os soldados do exército da luz, tanto os trabalhadores da luz, semeadores da luz e os guerreiros da luz, fazem parte do exército humano que compõe suas fileiras. Este exército permanecerá em ativa até que a nova terra esteja totalmente implantada por aqui. Devido a certos riscos que podem surgir, alguns soldados são retirados das frentes de batalha. Como ninguém deve passar por situações de dor que não precisem passar, para preservá-los, o comando do alto promove a sua remoção como medida preventiva. Neste caso, tais soldados desencarnam antes do seu prazo pré-determinado. Vemos então com outros olhos como tudo é muito bem planejado. Ao ignorar o medo da morte, ganhamos confiança que tudo segue os planos divinos. Todos os seus soldados estão permanentemente em proteção e cuidados. O exército da luz não perde nunca um de seus pares. Pelo contrário, mesmo que precise retirar alguns, eventualmente das frentes de combate, é sempre com o intuito de evitar sofrimento desnecessário. Fazer parte deste exército é mais que um privilégio, é ter a certeza do amparo ilimitado. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Lembrando que esse texto é de novembro de 2019, antes, né? Para mim, antes, inclusive, do conhecimento das questões da transição planetária, embora eu ouvisse falar, eu apenas ouvia falar, nunca tive acesso ou nunca me aprofundei na questão e fui buscar justamente por conta da fraudemia, quando o trabalho do Vital se tornou ainda mais intenso e necessário na minha vida. Bom, nessa transição nós estamos vivenciando situações que têm nos colocado diante de informações e desinformações que precisam muito passar pelo crivo da mente e principalmente do coração. Todos vocês, vocês que me acompanham
no trabalho que eu faço, sabem do quanto o material do Vital ressoa comigo. E quando eu li esse texto pela primeira vez, foi como se... Imagine uma casa escura e de repente você abre a janela e entra aquele clarão. Foi a sensação que eu tive, porque eu vi aqui descrita a situação onde eu enquadrava. Pode ser ilusão minha? Pode, mas eu senti que o Mauro se enquadrava numa dessas situações e isso me trouxe um conforto espiritual muito grande e me ajudou a seguir em frente numa vida, graças a Deus, onde a cada dia eu recebo a confirmação de que eu realmente segui o caminho certo. Nós sabemos que a Terra está numa transição de uma fase, né, de um mundo de terceira para a quinta dimensão. Por que de terceira para a quinta? Porque a quarta é um adendo da terceira, é o plano espiritual da terceira. Então, hoje nós estamos aqui, na terceira, neste plano de expiações e provas. Quando a gente desencarna, nós vamos para a quarta dimensão, para o plano astral. E com uma consciência mais expandida, a gente rever tudo aquilo que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, a gente refaz ou faz um plano de alma para a próxima encarnação, lembrando que, no caso do planeta Terra, este plano vai ser extinto, porque a Terra salta para a quinta dimensão, que é um plano de regeneração, segundo aí os escritos espíritas. Nós saímos de um plano de provas e expiações para um plano de regeneração. Perfeito. A quarta dimensão é um local onde ainda se mantém os espíritos que voltarão para a nova Terra. Nova Terra igual à quinta dimensão. Espíritos que estão desencarnando e não coadunam com as energias de quinta, que permanecem vibrando em terceira, já estão sendo retirados. Já estão num plano fora da Terra. Eu, particularmente, acredito que essas almas já estão sendo encaminhadas para naves e já estão sendo levadas para outros orbes. Não sei, obviamente, qual é a dinâmica, qual é a logística disso. Se espera acumular um determinado número e vai. Realmente, esse tipo de informação eu, pelo menos, nunca acessei. Mas, enfim, já são retirados, então permanecem no plano astral apenas aqueles que vão voltar. E dentre aqueles que vão voltar, o Vital, ele classificou aqui 5, né? São 5, vamos dizer, categorias. Aos que cumpriram com sua missão de alma, e eles partem, aguardam no plano espiritual e voltam já na base cristal, as crianças cristal que nós estamos vendo aí. Segundo, aqueles que vieram resgatar, então vivenciaram situações tremendamente difíceis, de expiações e provas de fato, e agora também, assim como o primeiro caso, desencarnam e aguardam o momento de voltar para a nova Terra também num corpo base cristal. O terceiro, espíritos que são missionários e que vieram de outros orbes e que agora, ao desencarnarem, podem retornar ao seu mundo de origem. Quarto, amparadores da luz que atuam, né, exaustivamente no amparo e proteção daqueles que estão em fase de despertar. São amigos e familiares que permanecem na quarta dimensão antes que ela deixe de existir e que ali estão para dar este suporte aos seus entes queridos que aqui estão e estão em fase de despertar. E o quinto, não é? Onde encontra-se aí a categoria dos trabalhadores da luz, das sementes estelares, dos semeadores da luz, dos guerreiros da luz, que vieram com este propósito, sim,
de ajudar na transição planetária, só que o que me chamava a atenção aqui nesse texto, já na época, era o fato de que alguns estavam sendo retirados antes do tempo, porque já não precisavam passar por determinadas situações. O Vital fez um texto recente, onde ele dizia que quem atingisse vibrações de quinta dimensão poderia escolher alterar o seu plano de alma no que diz respeito ao tempo aqui na Terra. Essa informação de 2019, essa informação que eu estou falando agora, para mim, só confirma essa desse texto de 2019. O Vital já falou que não existe karma, né? Ninguém mais está resgatando o karma de uns tempos para cá. Muitos que estão aqui permanecem realmente por missão, gente. Existem almas absolutamente abnegadas que se doam sem esperar nada em troca. Se doam porque amam. Parece tão distante isso e é tão próximo de nós. Nós estamos rodeados dessas almas. Eu tenho certeza absoluta. Por mais que a gente veja um quadro que às vezes até nos desanime, mas existem muitas almas, muitos trabalhadores que estão ao nosso redor. Muitos deles estão sendo retirados, inclusive para ajudar do lado de lá. Mesma coisa na categoria 4. Porque se vocês param para pensar na movimentação espiritual dentro de uma transição planetária, imaginar, a gente fala imaginar, mas ninguém tem condições de imaginar o que é isso. Mas pense, numa transição onde está sendo realizada inclusive uma modificação ou uma substituição dos espíritos que vêm para este plano, porque agora só vêm os cristais. Já não encarnavam espíritos tenebrosos aqui de algum tempo, não vou lembrar agora. Mas a partir de 2000, se eu não me engano, 2012, apenas crianças cristal. O que não significa que essas crianças precisam de suporte, de amor, de amparo, de orientação para que elas não se percam no meio do caminho. Mas aí é conversa para um outro vídeo. Vamos lá. Essas categorias de espíritos, em especial a quinta, foi onde me ajudou muito. Em tempos Quando o assunto é espiritualidade, por mais que haja um plano divino, e eu tenho certeza que há, mas existem situações, o plano ele é flexível, não é algo que não se possa ser modificado. Na sequência deste texto, praticamente nós tivemos uma fraudemia. E eu tenho certeza absoluta que muitas modificações foram realizadas no plano espiritual. Porque é necessário. E quando a gente pensa no nosso plano de almas, nós escrevemos este plano e que muito, lógico, aquilo que a gente vive está de acordo com o plano que nós escrevemos, e a gente entende que pelas nossas atitudes, por mérito, nós podemos modificar este plano. Eu acredito que isso nos dá uma visão um pouco mais ampliada do que é a vida, mas principalmente do que é a vida além desta vida. Nenhum trabalhador do Exército da Luz fica sem amparo. Diferente do que acontece no Exército da Não-Luz. É como bandido. Uma quadrilha é presa, ou melhor, um fulano é preso e ele faz parte de uma quadrilha, ele não pensa duas vezes em entregar os outros. E a quadrilha não pensa duas vezes em largá-lo aos leões, se for necessário. O exército do bem, não. Quando você anda pelo caminho do bem, o amparo é inegável, é ininterrupto. Por mais difícil que seja, muitas vezes a gente
superar certos baques, certas rasteiras, superar certas situações difíceis. Se você permanece de fato vibrando no bem, você recebe esse amparo. Mas você está apto a absorver este amparo se você vibrar no bem. Porque se você não vibra, muito difícil você conseguir captar esta energia. Gente, buscar conhecimento sobre a espiritualidade nunca foi tão necessário. Buscar entendimento de que essa vida que a gente vive aqui é só uma existência de algo muito maior é imprescindível. Buscar entender que ninguém parte antes da hora, mesmo em casos como ele citou aqui, né, desses trabalhadores da última categoria, que são retirados antes, justamente para serem inclusive poupados, porque eles já não precisam passar por certas coisas. Ainda assim, para mim, é algo que está dentro de um tempo programado. Eu acho que essas possibilidades, elas já estão inseridas no plano de alma. Não tem nada errado. A vida é muito dinâmica, o universo é muito dinâmico, as leis, né? A espiritualidade é muito dinâmica. Fala-se tanto de espiritualidade e as pessoas têm um medo danado de falar de morte. Eu não consigo entender isso. Não que seja um assunto agradável, mas eu sempre costumo dizer, é necessário falar, porque a gente precisa entender certas coisas para saber lidar com elas, para que a gente não caia no desespero, na culpa, para que a gente não caia, que a gente não se desligue da fonte que é Deus. Textos como esse trazem esse conforto, nos dão essa possibilidade da gente pesquisar, para entender, até para trabalhar a aceitação. É aquilo que eu costumo dizer, não é? Aquilo que não se pode mudar, a gente precisa aprender a aceitar. E a separação pela morte física é uma delas. Nós não sabemos dos nossos planos de alma. Mas se nós estamos aqui, em plena transição, inclusive falando dessas coisas, tem algo, eu diria, importante que nós viemos fazer. Mas eu não digo importante com essa coisa de status, não. Mas é algo importante. Todos nós somos tijolinhos dessa grande construção. Todos nós somos soldadinhos deste exército. Todos nós. Feliz daquele que tem essa consciência, é por isso que eu costumo dizer, e vou continuar dizendo, seja você e faça o seu melhor. Eu acho que essas duas orientações são fundamentais para que a gente possa cumprir o nosso plano de alma de uma forma lúcida, consciente e que vai nos levar ao objetivo que nós traçamos antes da gente vir. Portanto, meus queridos, a vocês que eventualmente estejam vivendo a dor do luto, releiam esse texto ou ouçam novamente este vídeo, assistam este vídeo, né? Repassem essas condições, essas categorias que o Vital fala. Vibrem por aqueles que partiram, para que eles tenham força,
luz, orientação, para que eles tenham condições de seguir o seu caminho em paz e para que vocês também estejam em paz. Se vocês não conseguem sozinhos, busquem ajuda. Ninguém é autossuficiente. E reconhecer que precisa de ajuda pode ser o diferencial entre uma vida plena e uma vida que infelizmente tem tudo para levar para o caminho da autodestruição. Porque tudo é escolha. Nós escolhemos, vocês escolhem, eu escolho. Agora, para cada escolha, inevitavelmente, uma consequência é gerada. Não existe nada mais reconfortante do que saber que tudo aquilo que a gente realiza aqui tem continuidade do outro lado. E que nós podemos sim trabalharmos pela nossa redenção, pelo nosso aprimoramento, pela nossa melhora, pela nossa cura. E hoje nós temos ferramentas fantásticas para isso. E que a gente possa também estar cada dia mais aberto para as informações que chegam do alto. Apesar da dificuldade hoje, em função de tanta desinformação, mas muitos bons trabalhadores da luz, canalizadores de amigos, de mestres espirituais, têm nos trazido conteúdo bastante relevante. A gente precisa apenas filtrar. Tá bom, minha gente? Fica esta leitura deste texto do Vital, mais uma vez desejando que ele possa ser muito útil a vocês que ouvem através desse canal, tá bom, minha gente? Muito obrigada por tudo, absolutamente tudo. Relembrando aqui, obviamente, a similaridade dos conteúdos, mas este canal é o canal Márcia Rodrigues. Tá bom, pessoal? E eu vou fazendo este trabalho, trazendo releituras. Eu acho que um bom trabalho que eu vou poder fazer aqui é pegar textos bem antigos do Vital e trazer para releituras, até porque tem muitos textos que eu fiz em 2020, que eu fiz no começo de 2021, mas com tantos acontecimentos, né, que já vieram aí pelo caminho. Certamente a leitura que eu faço hoje é completamente diferente. Tá bom, meus amores? Fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Um grande beijo, uma boa semana, na santa paz de Deus e da espiritualidade maior. A gente se vê num próximo conteúdo. Gente, fiquem com Deus. Um beijo.